Olá pessoal, aqui é a professora Isabela Gregor do canal Sala de Matemática e neste vídeo vou continuar comentando as questões do PET de Matemática volume 3 do 7º ano do ensino fundamental referente à terceira semana. A primeira questão da terceira semana pede para representar frações na malha quadriculada. Vou explicar para vocês dois exemplos de como fazer este exercício. Então, primeiro, represente a fração 3/8 na malha quadriculada. O que nós podemos observar nessa malha quadriculada? Que ela é formada por 3 grupos de 8 quadradinhos ou 8 grupos de 3 quadradinhos, formando ao todo 24 quadradinhos. Utilizando essa informação, vou explicar para vocês um método para representar a fração na malha quadriculada. Primeiro, nós devemos pegar o total de quadradinhos, que no caso é 24. Depois, dividimos esse valor pelo denominador da fração, que neste caso é 8. Então, nós vamos fazer 24 dividido por 8, que resulta em 3. Depois, pegamos o resultado da divisão e multiplicamos pelo numerador da fração, que também é 3. Logo, 3 vezes 3 resulta em 9. Este resultado se refere à quantidade de quadradinhos a ser pintado, ou seja, nós vamos pintar 9 quadradinhos da malha quadriculada. Pronto. Segundo exemplo, represente a fração 5/6 na malha quadriculada. Então, como já sabemos, são 24 quadradinhos e o procedimento é o mesmo. Pegamos o total de quadradinhos, que é 24, dividimos pelo denominador da fração, que agora é 6. 24 dividido por 6 resulta em 4. Pegamos este resultado e multiplicamos pelo numerador da fração, que é 5, fazendo 4 vezes 5, que resulta em 20. Logo, nós vamos pintar dessa vez 20 quadradinhos. 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20. Prontinho, é bem simples, né? Então, agora você deve fazer este procedimento com todas as frações pedidas na questão. Questão 2. Bom, pessoal, nessa questão nós devemos representar as frações dos cartões de Mariana e de Pedro na reta numérica e também ordená-las da maior para a menor. Então, eu vou ajudar vocês. O método que eu vou explicar para vocês neste vídeo, ele não é tão rápido, tá? Mas ele garante que você não erre nenhuma representação das frações na reta numérica e também não erre a ordenação delas. Então, a questão traz 2 alunos, né, Mariana e Pedro, com as respectivas frações que eles receberam, e o método que eu vou mostrar para vocês, vocês devem repetir com os cartões de Mariana e depois com os cartões de Pedro para realizar a atividade corretamente. A alternativa A pede para que você, antes de ordenar as fichas de Mariana, você deve ordenar as frações que foram representadas na malha quadriculada anteriormente. Para você ordenar essas frações, a dica que eu tenho é a seguinte: observe a quantidade de quadradinhos pintados na malha quadriculada. Quanto mais quadradinhos você pintou, maior é a fração. E quanto menos quadradinho você pintou, menor é a fração. Então, você deve observar as frações 2/4, 1/12, 6/8, 3/8 e 5/8 e observar qual delas você pintou menos quadradinho até a que você pintou mais. E assim fica mais fácil você ordená-las. Depois, né, pede para escrever as frações dos cartões de Marina e depois também de Pedro em ordem crescente. Vou explicar para vocês como ordenar frações. Para ordenar frações, nós precisamos compará-las, né, saber quem é maior e quem é menor. Vou utilizar um método parecido com o da malha quadriculada, tá? Porém, ele é um pouco mais extenso. Esse método é o das frações equivalentes. Então, nós vamos transformar as frações em frações equivalentes de mesmo denominador. Então, vamos lá. Para nos ajudar, vou utilizar o exemplo das frações 2/7, 3/5 e menos meio.
O primeiro passo é selecionar os valores que estão no denominador de todas as frações a serem comparadas. No caso do nosso exemplo, temos os números 7, 5 e 2. Depois, devemos calcular o mínimo múltiplo comum entre os denominadores. E eu trago aqui para vocês um exemplo de fatoração, né? Que é um método utilizado para calcular o mínimo múltiplo comum. O primeiro passo para calcular o MMC é ordenar estes números, ou seja, colocar do menor para o maior. Neste caso, vai ficar 2, 5 e 7. Traçamos uma reta ao lado deles. Vamos dividir estes valores por números primos, começando pelo 2. Observamos, dentre os valores que nós temos, qual deles dá para dividir por 2. Neste caso, é apenas o próprio 2, porque 2 dividido por 2 resulta em 1. Nem o 5 e nem o 7 é possível dividir por 2, então nós repetimos eles. Para o próximo passo, nós conservamos o 1 que obtivemos anteriormente e vamos ver por qual próximo número primo conseguimos dividir os números 5 e 7. O 3 não é possível, então nós vamos para o próximo, que é o 5. Podemos dividir 5 por 5, que resulta em 1 também. E como não é possível dividir o 7 por 5, repetimos ele novamente. Os valores de 1 vamos descer, porque nós não vamos mexer mais neles, e o 7. Por qual número nós conseguimos dividir o 7? Apenas pelo próprio 7, que resulta em 1. A partir do momento em que todos os valores nós conseguimos chegar em 1, o processo está praticamente encerrado. Para encontrar o mínimo múltiplo comum, nós devemos multiplicar os divisores que utilizamos. Neste caso, foi 2, o 5 e o 7. Então, fazemos 2 vezes 5 vezes 7, que resulta em 70. Ou seja, o MMC entre os denominadores 7, 5 e 2 é 70. O terceiro passo é o seguinte: devemos dividir o valor do MMC que encontramos anteriormente pelo denominador de cada fração. Então, nós vamos pegar o MMC, que é 70, e dividir pelo denominador de cada uma das frações. A primeira fração é 2/7, o denominador é 7, então eu vou dividir 70 por 7. Resulta em 10, né? Porque 10 vezes 7 dá 70, 70 menos 70 dá 0. O quarto passo, nós devemos pegar este resultado da divisão, que foi 10, e multiplicar pelo numerador da fração. Neste caso, o numerador da fração é 2, então nós vamos fazer 10 vezes 2, que resulta em 20. Guarde este resultado. Vamos fazer com as outras frações. A segunda fração é 3/5, então vamos dividir 70 pelo denominador, que é 5, resultando em 14, porque 14 vezes 5, 70, 0. Pegamos este resultado de 14 e multiplicamos pelo numerador da fração, que é 3. 14 vezes 3 resulta em 42. Guarde este segundo resultado. A terceira fração é menos meio. Então, vamos pegar 70, dividir pelo denominador, que neste caso é 2. 70 por 2, 35. Porque 35 vezes 2 dá 70. E o resultado, nós multiplicamos pelo numerador. Note que essa fração ela é negativa, então nós vamos utilizar o sinal de menos no numerador, ou seja, menos 1. 35 vezes menos 1 resulta em menos 35. Com estes valores, vamos para o próximo slide. O que aconteceu? Nós formamos frações equivalentes, ou seja, a fração 2/7 se tornou a fração 20/70. A fração 3/5 se tornou 42/70. E a fração menos meio se tornou menos 35/70. Com os denominadores iguais, agora basta comparar os numeradores das novas frações. Então, o que nós temos que lembrar? Que número negativo sempre vai ser menor do que qualquer número positivo. Logo, a fração que contém o sinal de menos, ela é menor do que todas as outras. Então, a menor fração que nós temos nessas três é a menos 35/70. Agora, devemos comparar os numeradores. 20 é menor do que 42. Então, a próxima fração será 20/70 e, por último, 42/70. Então, nós temos a menor fração até a maior. Então, esse é o procedimento para comparar frações, tanto positivas quanto negativas. Então, você deve fazer este procedimento com as frações de Mariana e com as frações de Pedro.
Relembrando os passos. Primeiro, selecione os valores que estão nos denominadores das frações. Depois, calcule o mínimo múltiplo comum entre esses denominadores. Terceiro, divida o valor do MMC pelo denominador de cada fração. Depois, pegue este resultado e multiplique pelo numerador. Formadas as frações, você deve comparar apenas os numeradores para escrever quem é a maior e quem é a menor. Porque quanto maior o numerador, maior é a fração. Depois que você comparar as frações, a questão pede para representar 5 frações registradas nos cartões de Mariana que você ordenou, como pontos na reta numérica. Vocês devem fazer esse mesmo procedimento com os cartões de Pedro. Bom, nós temos no PET o desenho de uma reta numérica, né, que vai de -1, passa por 0 até o 1. O que nós podemos observar neste pedaço da reta, né? Que entre -1 e 0 e entre 0 e 1, nós temos 24 espaços, tá? E este valor vai nos ajudar bastante. E por isso eu vou explicar para vocês 2 exemplos para vocês verem como é fácil indicar frações nesta reta numérica. Primeira fração que eu vou explicar para vocês é -3/4. Primeira coisa que vocês devem notar é que ela é negativa. Toda fração negativa, ela vai estar partindo do 0 para o -1. Então, qual é o processo? Primeiro, nós vamos dividir o número total de espaços pelo denominador da fração. Nós vimos anteriormente que são 24 espaços, então nós vamos pegar 24 e dividir pelo denominador da fração, que é 4. 24 dividido por 4 dá 6, porque 6 vezes 4, 24. Depois, nós pegamos este resultado e multiplicamos pelo numerador da fração, ou seja, 6 vezes 3, que resulta em 18. Esse valor encontrado vai ser a quantidade de espaços que nós vamos saltar a partir do 0. Então, partindo do 0, vamos contar 18 espaços. Pronto. No risquinho que você parar, vai ser marcada a fração. Ou seja, aqui é onde vai ser marcada a fração -3/4. Lembrando, pessoal, que ela está entre 0 e -1 porque ela é negativa. A segunda fração que eu vou explicar para vocês é a fração 2/24. O procedimento é o mesmo. Então, primeiro, dividimos o número total de espaços pelo denominador da fração. Nós temos 24 espaços, vamos dividir pelo denominador, que também é 24. 24 dividido por 24 resulta em 1. Esse resultado multiplicamos pelo numerador da fração. 1 vezes o 2 resulta em 2. Ou seja, nós vamos saltar 2 espaços a partir do 0. Notem que essa fração é positiva, então, né, vai ser da esquerda para a direita. Então, partindo do 0, nós vamos andar 2. Pronto. 2 espaços, vamos indicar o tracinho onde paramos e aqui vai ficar a fração 2/24. Bem fácil, né? Siga esses passos que você não erra. Terceira questão. Ajude a Alice a resolver a atividade da escola. Letra A. 20 dias representa qual fração do mês e do ano? Pessoal, essa questão eu fiquei com dúvida porque ela não nos diz exatamente de que mês ela se refere, porque nós temos meses com 28 dias, com 30 dias, com 31 dias e tem ano que tem o fevereiro com 29 dias. Então, eu limitei nesta alternativa, né, aos 3 meses principais, né, com 28, 30 e 31 dias. O que acontece? Pede para formar uma fração. A fração tem numerador e denominador. O numerador vai ser o valor indicado na questão. Oh, não era aqui não? O numerador é o valor pedido na questão, né? O que eu quero? Eu quero 20 dias. E o denominador vai ser a quantidade de dias também do mês e depois do ano. Então, vamos lá. Para ajudar vocês, eu vou responder uma pergunta parecida. Eu quero saber o seguinte: 9 dias representa qual fração do mês? Vamos lá. No mês que tem 30 dias, o denominador vai ser 30, mas o numerador é o que eu quero. Eu quero 9 dias. Pronto. Um mês com 31 dias, o denominador é 31. O numerador, 9 dias. Mês com 28 dias, denominador 28, numerador 9. Bem simples, né?
E do ano? Bom, o ano nós temos duas possibilidades. O ano com 366 dias, que é o ano bissexto, e o ano normal, que é o de 365 dias. Com o ano de 366, o denominador vai ser 366 e o numerador é o que eu quero, 9 dias. O ano com 365 dias, bem parecido. Denominador 365 e o numerador 9. Vocês podem simplificar estas frações, tá? Eu estou fazendo aqui a fração geral. Vocês podem simplificá-las. Alternativa B. 4 dias representa qual fração da semana? E do mês? E do ano? Bom, vou dar uma explicada rápida porque o exemplo anterior foi bem direto, né? Bom, a semana tem 7 dias no total, só que eu quero 4 dias. Então, se o que eu quero, né, que é 4 dias, será o numerador, o que eu tenho no total, que será a semana, vai ser o meu denominador. Ou seja, denominador 7, numerador tá bem facinho. Do mês e do ano, são as mesmas considerações do exemplo anterior. Você deve observar o que a questão quer, qual é o valor que vai ser o numerador. O denominador é bem tranquilo. Alternativa C. 2 horas representa qual fração do dia? E da semana? E do mês? E do ano? Bom, pessoal, como essa questão ela seria muito grande se nós considerássemos todas as possibilidades de meses, eu vou me restringir ao mês de 30 dias, que é o comumente utilizado, tá bem? Então, para descobrir como será essa fração, nós vamos ter que transformar dias em horas, porque a questão está falando de horas. Então, nós temos que descobrir quantas horas tem o dia, a semana, o mês e o ano, tá? Então, vamos lá. Primeiro, vamos relembrar que o numerador é o valor indicado na questão e o denominador é o total que eu tenho, tá? Que seja do dia, da semana, do mês e do ano. O que me importa, né, saber que o numerador vai ser o valor indicado no início da questão. Vamos lá. Quantas horas tem um dia? Essa é bem fácil, né? Quantas horas tem um dia? Bom, um dia tem 24 horas. Então, 2 horas representa qual fração do dia? Bem facinho, né? Depois, quantas horas tem uma semana? Esta nós precisamos fazer uma continha maior. Por quê? Nós sabemos que um dia tem 24 horas. A semana tem 7 dias. Se cada dia vai ter 24 horas, para encontrar o total da semana, nós vamos multiplicar 7 vezes 24. Esse será o total de horas em uma semana. Para formar a fração, novamente, o valor indicado na questão sobre o total. Depois, quantas horas tem em um mês? Novamente o raciocínio. Um dia do mês tem 24 horas. O mês tem em média 30 dias. Então, o total, né, de horas no mês vai ser 24 horas vezes 30 dias. E por último, quantas horas tem em um ano? Também me restringi à quantidade de dias normais de um ano, tá? Então, um dia tem 24 horas, um ano tem 365 dias. Cada dia do ano tem 24 horas, então nós vamos multiplicar estes valores e vamos encontrar o total de horas em um ano. Formando a fração, numerador, o que a questão tem, né, o que eu quero, e o denominador, o total. Questão 4. Ajude Pedro a resolver a atividade da escola. Se 100% é o todo, qual a fração que representa? 5%. Vou explicar 2 exemplos para vocês, tá? Bom, gente, se eu pegar a porcentagem 42%, eu leio ela 42%. Este porcento, ele vem exatamente de por 100, ou seja, eu estou pegando 42 partes de 100. Se eu traduzir para 42 por 100, notem que eu consigo formar a fração 42 sobre 100. Pronto, se você quer a fração geral é isso. Se você quiser simplificar, e eu recomendo, você deve pegar um divisor comum do numerador e do denominador e dividir ambos. No caso de 42 e 100, o divisor comum é o 2, então eu vou simplificar por 2. 42 dividido por 2 dá 21 e 100 dividido por 2 dá 50. Ou seja, 21/50 também representa 42%.
Exemplo 2. Professora, como é que a gente faz quando a porcentagem é decimal? Vou explicar para vocês no exemplo de 3,4%. Novamente, lemos o porcento porque ele vem do termo por 100. 3,4% eu posso traduzir como 3,4 por 100. Né? 3,4 sobre 100. Porém, um detalhe, 3,4 sobre 100 não é fração, porque o numerador não pode ser decimal. Para ser uma fração, o numerador e o denominador, ambos devem ser números inteiros. Então, para transformar 3,4 em inteiro, basta fazer uma multiplicação das potências de 10, para que a vírgula ande, formando um número inteiro. 3,4, a vírgula vai ter que andar apenas uma casa, então basta multiplicar por 10. Se fosse um número decimal com 2 casas, você multiplicaria por 100, com 3.000 e assim sucessivamente. 3,4 vezes 10 dá 34. E 100 vezes 10 dá 1.000. Logo, a fração que representa a porcentagem 3,4 é 34 sobre 1.000. Você também pode simplificá-la utilizando um divisor comum de ambos os números. E por último, a questão 5, né? Leia com atenção e faça o que Mariana pede. Agora é a sua vez. Elabore situações, problemas que envolvam comparação e ordenação de frações positivas e negativas. Pessoal, vocês devem ser criativos nessa questão, tá? Você pode usar comparação, fração de alimentos, né? Fulano comprou 2/3 de alguma coisa, outra pessoa comprou 2/4, quem comprou mais, esse tipo de comparação, tá? Então, vai da criatividade de você. Bom, pessoal, este foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês. Um grande abraço e até o próximo. Tchau, tchau.